E o porta-aviões nuclear americano USS Abraham Lincoln acaba de chegar no Mar Arábico e está pronto para ameaçar o Irã. É isso mesmo. Uma semana e meia atrás, tinha muita expectativa sobre o ataque dos Estados Unidos ao Irã, por conta das manifestações que estavam acontecendo no Irã e também por conta da repressão que o governo iraniano vinha fazendo aos manifestantes. Donald Trump foi em suas redes sociais no ano passado e afirmou que se algum manifestante perdesse a vida nessas manifestações, os Estados Unidos iriam intervir militarmente. Bom, essa é a desculpa de Donald Trump para interferir no Irã e levar sua famosa democracia para eles. A real é que Donald Trump não tá nem aí para o povo iraniano, e sim conquistar com a intervenção militar no Irã conceitos estratégicos da região, como o Estreito de Hormuz, que o Irã controla, e o Estreito de Hormuz é onde passa 20% do petróleo mundial, e também com a interferência no Irã, vai poder fazer com que a região não seja mais parceira da China, prejudicando a Rota da Seda e, consequentemente, prejudicando a economia chinesa. Então, longe dos Estados Unidos querer ajudar o Irã. Mas vamos recapitular. Um mês atrás, no caso ano passado começou essas manifestações. O próprio governo iraniano afirmou que essas manifestações eram contrárias ao governo, até porque chegou a um ponto da moeda do Irã não valer nada, valer 0 euros na cotação. Então a inflação estava muito alta dentro do Irã, principalmente os alimentos estavam muito caros dentro do Irã, a inflação estava gigante, então a população foi para as ruas para questionar isso, protestar diante disso. Vale ressaltar que a situação no Irã começou a piorar em 2018, quando Donald Trump saiu de um acordo nuclear que tinha com o Irã e outros países. Porque quando os Estados Unidos estavam juntamente com o Irã nesse acordo nuclear, os Estados Unidos eram impedidos de colocar sanções ao Irã. Então os Estados Unidos saiu desse acordo nuclear e começou a aplicar sanções ao Irã. Foi aí então que o governo iraniano começou a sofrer por graves crises econômicas. O que causou, mês passado, causou as manifestações no Irã. Intensificaram. Inicialmente eram comerciantes que iriam às ruas protestar. Só que foi ganhando força, foi ganhando corpo, e aí muita gente fala que teve mão dos Estados Unidos incentivando essas manifestações para derrubar o regime dos ayatolás, e com a saída dos ayatolás talvez entrar o príncipe herdeiro que foi destronado em 79, que é o Reza Pahlavi, que é pró-Estados Unidos, declaradamente pró-Estados Unidos. E aí começou toda essa tensão. Os Estados Unidos chegou a um ponto que estava muito próximo de atacar o Irã. Tinha caças de Israel, caças dos Estados Unidos, F-16, sobrevoando o Irã. O Irã, em um momento, semana passada, quando essas tensões chegaram no auge, o Irã chegou a fechar seu espaço aéreo. Em uma noite que todo mundo achou que realmente esse ataque iria acontecer. Porém, não aconteceu esse ataque, mas a ameaça continua. E aí muitos se perguntam por que esse ataque não aconteceu se estava tudo certo. A Delta Force, a mesma Delta Force que sequestrou Maduro, estava no Oriente Médio. Os Estados Unidos tinham mandado diversas aeronaves tanque, que serve para abastecer aeronaves militares no ar. Estava tudo programado para acontecer o ataque. Só que não aconteceu. E o motivo foi que a inteligência... Boatos. Que a inteligência americana falou para Donald Trump assim, Trump, é o seguinte, a gente vai fazer um ataque contra o Irã, mas a gente não tem certeza se o regime vai cair. O ataque pode ser inútil. E aí Donald Trump voltou atrás. Porque Donald Trump percebeu que um ataque não seria o suficiente. E vale ressaltar que o Irã não é capaz dos Estados Unidos, não. O Irã é uma autocracia, o Irã é um regime ditatorial que corta a liberdade de expressão. Sim, mas o Irã não abaixa a cabeça para Donald Trump. Vale ressaltar que no ano passado, se eu não me engano, dia 23 de junho do ano passado, o que aconteceu? O Irã foi lá e atacou bases militares dos Estados Unidos, no caso a base que fica no Catar, a Udeid, que é a principal base americana, que suporta 10 mil soldados americanos. O Irã foi lá e atacou. Devido à resposta que os Estados Unidos deu,
e atacou o Irã com seu avião B-2. Quem não lembra que ele foi lá com seu avião B-2 Spirit, que parece uma nave alienígena, e jogou uma bomba GBU, aquela bomba que a função dela é destruir bunkers, porque tinha a ideia que o Irã estava construindo uma bomba nuclear, que o Irã estava enriquecendo o urânio para construir uma bomba nuclear. Então, quando os Estados Unidos atacou o Irã, o que o Irã fez? Foi lá e atacou a base americana, porque o Irã não tem essa. E o que o Irã falou? O que o líder supremo do Irã falou? O Ayatollah Khamenei. Ó, se os Estados Unidos atacarem o Irã, nós atacaremos todas as bases, ou melhor, todas as bases que a gente conseguir, né? O alcance dos mísseis iranianos chegar no Oriente Médio. Então, colaborando com isso, tinha, se eu atacar o Irã, eu não vou destruir o governo, o regime dos Ayatollahs. E se eu atacar o Irã, outros países aonde estão as minhas bases no Oriente Médio vão sofrer. Aí provavelmente Donald Trump recebeu ligação do líder da Arábia Saudita, falando assim, ó cara, se tu atacar ele, eles vão me atacar? O Irã afirmou que iria atacar principalmente Israel, que tem o seu domo de ferro, que se mostrou ser inútil. Né? O domo de ferro tecnicamente servia para impedir com que mísseis consigam atingir o território israelense. Porém, o Irã percebeu que o domo de ferro até funciona, mas ele tem um momento que ele meio que ele fica carregando. Então Israel, ou melhor, Irã, começava a jogar os seus mísseis mais fracos primeiro. E aí quando o Irã percebia que o domo estava carregando, ele ia lá e jogava os seus mísseis mais fortes, mais caros, conseguindo passar pelo domo de ferro. Porém, o que acontece? Quando Donald Trump recusou e recuou o ataque ao Irã, lembrando, devido aos países onde tem bases militares americanas afirmar que, ó, se você atacar eles, eles vão me atacar. E também ao fato de um ataque americano não ser o suficiente para acabar com o regime dos Ayatollahs, Donald Trump recuou, mas ao mesmo tempo que ele recuou, ele mandou um zap lá pro cara lá do USS Abraham Lincoln, um porta-aviões nuclear que pode ficar 20 anos sem abastecer, que estava no mar da China. Falou assim, ó, vem pra cá, vem para o mar Arábico, que a gente vai preparar algo maior. Esse algo maior é, possivelmente, se preparar para uma guerra longa contra o Irã. E para uma guerra longa é preciso de um suporte como um porta-aviões. Por isso que Donald Trump recuou lá atrás, porque ele sabia que precisaria de mais tempo no Irã. Uma guerra longa, uma guerra prolongada. Por isso que o porta-aviões estava vindo e ele chegou. Informações relatam que ele chegou. Por isso que as tensões vão voltar. Donald Trump ainda não esqueceu o Irã. Donald Trump ainda planeja atacar o Irã. Só que ele estava esperando o porta-aviões chegar e ele chegou. Agora é esperar os próximos passos, porque agora as tensões no Irã vão aumentar novamente. Agora com porta-aviões, já tem relatos que a Delta Force ela precisava de um tempo para treinar, precisava de um tempo para saber como agir no Irã. Já tem relatos de caças F-16 sobrevoando a região. Então, a gente vai ver nos próximos dias a atenção voltar ao Irã. Se vai ocorrer o ataque, não sabemos, não é comprovado. Mas receberemos, sim, diversas informações de forças americanas próxima ao Irã, como já está sendo. Vale ressaltar que o primeiro passo, se houver realmente um ataque, vai ser o esvaziamento das bases militares americanas no Oriente Médio. Era isso que aconteceu lá atrás. Os Estados Unidos ordenou que todo mundo saísse das bases. E aí todo mundo achou que vai vir um ataque. Só que não veio, porque os Estados Unidos não conseguiu garantir que o regime ia cair. O regime dos Ayatollahs. Enfim, nos resta esperar. Nos resta saber os próximos passos dos Estados Unidos, que estão com uma medida imperialista. Foram na Venezuela, pegaram a Venezuela. Agora vão pegar a Groenlândia. Agora vão invadir o Irã. Porém, o Irã não é a Venezuela. O Irã não é a Groenlândia. O Irã vai responder à altura. O Irã vai cair atirando. A Rússia precisa ajudar o Irã. Porque o Irã é o principal fornecedor de drones Shahed para a Rússia.
E informações relatam que desde o início do conflito Ucrânia e Rússia, o Irã já vendeu 4 bilhões de equipamentos militares para a Rússia. Grande parte disso, drones, os Shahed. E a China precisa do Irã. Ter uma influência no Irã americana é interferir na economia chinesa, principalmente na Rota da Seda. E principalmente no Estreito de Hormuz. Enfim, a gente tem que esperar os próximos passos dos Estados Unidos para ver o que vai acontecer. Mas boa coisa não é. Mas é isso, se você gostou, não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar para não perder os próximos vídeos. No mais é isso.